sou a Débora. Eu sou o Arthur e hoje nós vamos apresentar um vídeo para vocês do exame neurológico. E agora, como primeira parte do exame físico-neurológico, nós vamos iniciar pelo nível de consciência, que é avaliado através da escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow é uma ferramenta clínica bastante utilizada para avaliar o nível de consciência dos pacientes. Possui 3 principais variáveis, às quais vamos atribuir valores e no final vamos somar esses valores, obtendo resultados de 3 a 15. Temos abertura ocular variando de 1 a 4, resposta verbal variando de 1 a 5 e resposta motora variando de 1 a 6. Lembrando que vamos graduar a melhor resposta obtida em cada variável dessa. E como vamos avaliar o estímulo doloroso? Podemos fazer de duas maneiras. Podemos fazer a compressão do externo ou podemos fazer a compressão do leito ungueal, que pode ser feita somente com o dedo ou com o auxílio de uma caneta para provocar maior dor. Na segunda parte do exame neurológico, vamos avaliar os nervos cranianos. O primeiro nervo craniano que vamos avaliar é o nervo óptico. Vamos dividir essa avaliação em duas partes: reflexo fotomotor consensual e direto e campimetria de confrontação. Agora vamos realizar o reflexo fotomotor direto e consensual. Neste momento da avaliação, vamos incidir um estímulo luminoso diretamente na pupila da paciente para avaliar a sua contratilidade mediante um estímulo luminoso. No reflexo fotomotor direto, vamos avaliar a contratilidade pupilar da pupila a qual estamos incidindo o estímulo luminoso. E no reflexo fotomotor consensual, vamos avaliar a contratilidade pupilar da pupila contralateral. E agora vamos avaliar a campimetria de confrontação. Com a paciente posicionada na maca a um braço de distância e na mesma altura da minha cabeça, vou pedir para ela ocluir o mesmo olho que estou ocluindo e vou avaliar os 4 campos da visão. E vou pedir para ela diferenciar se meu dedo está mexendo ou se meu dedo está parado. E no outro lado, vou repetir o mesmo processo. Lembrando de sempre avaliar os 4 campos da visão. Agora, vamos avaliar 3 nervos cranianos de uma vez, o terceiro, o quarto e o sexto par, respectivamente nervo oculomotor, troclear e abducente, através das 9 posições do olhar. Neste momento da avaliação, pedimos para a paciente permanecer com a cabeça parada e acompanhar apenas com o olhar a movimentação dos meus dedos. Lembrando que tenho que testar as 9 posições do olhar, através do H de 3 pernas. Agora vamos avaliar o quinto par de nervos cranianos, que é o nervo trigêmeo, que é dividido em 3 principais ramos: o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. Lembrar de sempre avaliar um ramo de um lado e um ramo de outro e sempre comparar os dois. Vamos utilizar a espátula quebrada e o algodão para provocar dor e o tato. Com os olhos fechados, vamos avaliar o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular do nervo trigêmeo através do estímulo tátil e do estímulo doloroso, com o algodão e com a espátula quebrada, respectivamente. Lembrar de sempre avaliar ambos os lados comparativamente. Agora vamos avaliar o sétimo par de nervos cranianos, que é o nervo facial, através da mímica facial, principalmente para diferenciarmos paralisia facial central de periférica. Levanta a sobrancelha, fecha os olhos com força, sorri e enche a boca de ar. Agora vamos avaliar o nono e o 10º par de nervos cranianos, respectivamente nervo glossofaríngeo e nervo vago. Temos 2 maneiras de fazer: a elevação do véu palatino e o reflexo nauseoso. Vamos fazer principalmente a elevação do véu palatino. Vamos colocar o abaixador de língua no terço médio da língua e vamos pedir para a paciente falar A. A partir daí, vamos ver a elevação simultânea dos 2 lados do véu palatino. Agora vamos avaliar, por último, o 12º par, que é o nervo hipoglosso, através da motilidade lingual. Bota a língua para fora. Bota a língua para cima, a língua para baixo, para tua esquerda e para tua direita. Agora, na nossa terceira parte do exame físico-neurológico, nós vamos avaliar a sensibilidade. A sensibilidade a gente vai dividir em tátil, dolorosa, vibratória e propriocepção. Agora, nós vamos avaliar a sensibilidade tátil com o algodão. A gente vai pedir para o paciente fechar os olhos, fazer o estímulo. Tá sentindo? Tô. O quê? Tô sentindo algo macio no meu ombro do lado direito. E agora? Tô sentindo algo macio no meu ombro do lado esquerdo. Tá igual? Sim. E agora?
Tô sentindo algo macio no meu braço do lado direito. E agora? Tô sentindo algo macio no meu braço do lado esquerdo. Nós vamos fazer esse mesmo estímulo em ombro, braço, antebraço e dorso das mãos, sempre verificando se o paciente sente de maneira igual e comparando. No membro inferior, nós faremos da mesma forma, passando o algodão sobre coxa, perna e dorso dos pés. Tô sentindo algo macio no dorso do meu pé do lado esquerdo. Tá igual? Sim. Para a sensibilidade dolorosa, nós repetiremos o mesmo processo usando a espátula quebrada, lembrando de sempre perguntar qual o estímulo, onde o paciente sente e se os dois estímulos são iguais. Agora nós vamos avaliar a sensibilidade vibratória usando o nosso diapasão em 128 Hz sob a articulação metatarso-falangiana do hálux. Parei de sentir. Parei de sentir. Agora nós vamos avaliar a propriocepção, que consiste na capacidade do paciente perceber o seu corpo em diversas posições espaciais. E nós vamos fazer isso utilizando o hálux do paciente. Aqui nós vamos pedir para o paciente fechar os olhos e ele dizer a posição que o hálux dele se encontra. Tá pra cima ou tá pra baixo? Tá pra cima. Tá pra cima ou tá pra baixo? Tá pra baixo. Isso. E fazer isso no outro membro. Tá pra cima ou tá pra baixo? Tá pra baixo. Tá pra cima ou tá pra baixo? Tá pra cima. Agora, na quarta parte do exame neurológico, a gente vai avaliar o equilíbrio, que se divide em equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. No equilíbrio estático, a gente vai fazer duas manobras, que é o teste de Romberg e a manobra de tandem. A primeira manobra que nós vamos avaliar é a manobra de Romberg, e a gente vai se posicionar ao lado do paciente e tentar apoiá-lo, pedir para ele juntar os pés e fechar os olhos. Agora nós vamos fazer a manobra de tandem. Aqui nós iremos amparar o paciente e pedir para ele colocar um pé na frente do outro. O paciente pode ficar de olhos abertos, mas quiser sensibilizar o exame, pede para fechar os olhos. Agora nós vamos avaliar o equilíbrio dinâmico. A gente vai pedir para o paciente fazer 3 manobras. Uma é a marcha normal, outra é a marcha com olhos fechados e outra a marcha em tandem. Começando com a marcha normal, nós vamos pedir para o paciente andar em linha reta e voltar. Nós vamos observar se há algum desvio nesse percurso. Depois, seguimos para a marcha com olhos fechados. Nós pediremos para o paciente fazer o mesmo percurso, só que dessa vez com os olhos fechados. E por último, a marcha em tandem, nós vamos pedir para o paciente fazer o mesmo trajeto, só que dessa vez com um pé na frente do outro. Na quinta parte do exame físico-neurológico, nós vamos avaliar a coordenação motora, que vão ser as provas cerebelares de membro superior e de membro inferior. No membro superior, a gente vai fazer as manobras de index-naso, index-index e jadocinesia. Começando aqui pelo index-naso, a gente vai pedir para o paciente colocar a mão no nariz, isso, agora afastar e voltar. Agora do outro lado. Isso, e agora com os olhos fechados. Outro lado. Isso. E por último, index, naso e índice. A gente vai pedir para o paciente colocar o dedinho no nariz e seguir o nosso dedo. Vai. De novo, de novo, de novo. Isso. Conta. Isso. Agora a gente vai avaliar já a luxanesia de membro superior. A gente vai pedir para o paciente para não espinar a mão rapidamente. Isso, perfeito.
Agora, no membro inferior, a gente vai fazer 2 testes. O teste calcanhar-joelho e o teste de adocinesia de membro inferior. Alô. A gente vai começar o teste calcanhar-joelho, posicionando aqui a calcanhar sobre o joelho, pedir para ele seguir até o calcanhar e voltar. E volta. Isso. Agora ele vai fazer isso com a outra perna. De novo. Isso. Agora vamos avaliar a jadococinesia dos membros inferiores. É só pedir para o paciente bater os pés na escadinha. Isso, pode parar. Agora, na sexta parte do exame neurológico, vamos avaliar a motricidade, avaliando o tônus muscular, que seria o estado de contração basal do músculo, através de 2 partes, das manobras deficitárias, que seriam a manobra de Migazzini de membro superior e de membro inferior, e através também das manobras de contraposição. Na manobra de Migazzini dos membros inferiores, vou pedir para a paciente elevar as 2 pernas e mantê-las elevadas por 1 minuto. Enquanto na manobra de Migazzini dos membros superiores, vou pedir para a paciente elevar os 2 braços simultaneamente e mantê-los elevados por 1 minuto. Nas manobras de contraposição, vou avaliar a abdução do ombro, a extensão dos cotovelos, a flexão dos cotovelos, a preensão palmar, a oposição do polegar, a flexão do quadril, a flexão e a extensão do joelho e, por último, a flexão plantar e a dorsoflexão. Agora, na sétima e última parte do exame neurológico, vamos avaliar os reflexos. Para avaliação do reflexo bicipital, vou pedir para a paciente repousar o braço dela sobre o meu e relaxá-lo. E vou percutir na região do tendão do bíceps braquial. Para o reflexo tricipital, vou pedir para a paciente repousar o braço dela sobre o meu, desta maneira, e percutir na região de inserção do tríceps. Para o reflexo estilo radial, vou pedir para a paciente repousar a mão sobre a perna e percutir na região próxima ao processo estiloide do rádio. Para o reflexo patelar, vou percutir na região abaixo da patela, no tendão patelar. E por último, para o reflexo aquileu, irei percutir na região de inserção do tendão calcâneo. Então foi isso, o exame físico-neurológico simplificado. Queria muito agradecer pelo tempo e pela atenção de vocês. E é isso. Obrigado, pessoal.